Meu Deus, meu amado Deus, meu Senhor, meu Salvador, nós te bendizemos, nós alegramos o Deus da nossa salvação, e a Ele nós adoramos, e a Ele nós damos culto, e a Ele nós damos louvor, honra e graça. Senhor, que diminua eu, e o Senhor possa crescer, Senhor, em mim, mais de Ti e menos de mim. Eu te dou toda a honra, Senhor, toda a glória e toda a exaltação, porque Tu és o único digno de receber louvores, Tu és o único digno de receber aplausos, Tu és o único digno de receber gritos, cânticos. Tu és o único, não há outro, não há nenhum homem nessa terra digno que seja, por mais que seja bom, por mais que nas suas ações seja uma boa pessoa, digno de receber honras e glória. Eu dou a Ti, eu entrego a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Quando as pessoas olharem para nós, Senhor, não nos vejam, mas vejam o Senhor através de nós, como um espelho, como um reflexo do Seu ser, como um reflexo da Tua glória. Por isso eu te peço, Senhor, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, possa entrar aqui nesta manhã, neste local, e possa, Senhor, converter pessoas a Ti, possa converter corações, possa converter vidas, possa transformar vidas, no poder do Teu nome que eu oro, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estava orando essa semana e Deus falou comigo para me pregar sobre o sangue de Jesus. Eu estava lendo mais uma vez esse livro, que eu já indiquei e indico novamente, que é um livro muito pequeno, tem pouco mais de 100 páginas, o verdadeiro evangelho. Por que o verdadeiro evangelho? Porque existe o falso evangelho. Você que pensa ser um convertido, depois não tenha convicção disso sem antes ler esse livro. E eu li novamente esse livro, que não é meu, é do Adriano, mas eu já anotei nele, viu, Adriano? Depois compro outro para você, que eu fiz as anotações. Já fiz as anotações dele. E eu estou impactado pelo que esse livro diz sobre Cristo. E sobre o que ele diz sobre nós, como pessoas. Porque nós temos visto um evangelho de humanismo dentro da igreja. Um evangelho que exalta o homem e diminui Cristo. Só é possível Cristo crescer quando o homem diminui. Quando o homem desce. E hoje é uma manhã onde 5 pessoas, 5 vidas importantes para Deus vão descer às águas. Elas vão reduzir a sua vida a nada. Vão morrer. Vão decretar a sua morte para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então nada mais propício do que essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Amém. É tanta coisa que não vai dar para pregar tudo hoje. Mas eu vou começar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche os teus olhos e diga isso. Me purifica de todo pecado. Feche teus olhos e diga de novo. Aleluia. Vai vai visualizando o seu pecado e vai dizendo isso. Feche teus olhos e vai dizendo isso. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia. Ele vai te purificar nessa manhã. Vidas vão ser restauradas nessa manhã. Veja quanto pecador você é e diga: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Me purifica de todo pecado. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Feche teus olhos e ore. 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 Confesse seu pecado para Jesus. Confesse seu pecado agora. Aquele que confessar o pecado será salvo. Aleluia.
Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Não há outro como nosso Deus. Não há outro como nosso Deus, digno de honra, digno de glória. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado. Teu sangue purifica-nos de todo pecado. Teu sangue nos purifica de todo pecado. Hebreus Santo, santo é teu nome. Eu não creio que será possível, irmãos, pregar toda essa mensagem hoje, mas vou tentar. Eu preciso da ajuda de vocês. Abra comigo Hebreus capítulo 9. Será uma pregação que eu preciso muito da sua atenção emprestada, da sua entrega. Você vai precisar usar bastante a Bíblia, ou no celular, ou a impressa. Ser rápido para me ajudar, porque ainda temos o batismo hoje. Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Nós vamos ler. Talvez você pergunta, por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que ele teve que derramar o sangue dele? Você vai entender um pouco disso nessa manhã. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens. Repita comigo: tabernáculo não feito por mãos de homens. Que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que acontece é que existem leis espirituais que regem o universo. Por exemplo, você aprendeu uma lei universal. Quando você vai atravessar o sinal, você tem que olhar. Se tiver um hominho vermelhinho lá, você tem que ficar parado. Se tiver um hominho verdinho, você pode atravessar. É uma lei importante, porque se você chegar em qualquer lugar do mundo e você estiver no meio de uma avenida e estiver no vermelho e você atravessar, você corre o risco de partir dessa para a glória. Então é uma lei importantíssima que você tem que guardar. Amém? Então, essa é uma lei criada pelo homem, mas vamos ver uma lei criada por Deus. Alguém pode ter se perguntado por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que o sangue? Aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 22, explica isso. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Esta é uma lei espiritual. Este é um princípio que Deus estabeleceu. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Vamos lá, Levítico. Levítico.
capítulo 16, versículo 15. Levítico 16, 15. Nós acabamos de ler que naquela época os sacerdotes pegavam os animais, sacrificavam, pegavam o sangue e aspergia sobre as pessoas. Davi certa vez falou: com o isopo me purifica. O isopo é tipo uma hortelã, é uma erva, e eles cortavam, faziam tipo uma vassourinha. Quando matavam o animal, passavam aquela vassourinha, aquele sangue, e o povo ficava do lado de fora do arraial e eles espirravam o sangue. E a pessoa ficava vestida de branco. E quando o sangue caía e manchava aquela roupa, isso significava que aquela pessoa estava com seu pecado por um ano perdoado. Aqui o texto nós acabamos de ler que fala que Jesus, ele não precisou ser sacrificado várias vezes, mas de uma vez por todas, como sumo sacerdote, em sacrifício vivo, não no santuário feito por mãos de homens. Por quê? O homem ele é tão mau, o ser humano ele é tão vil, que até o santuário na qual era feito o sacrifício tinha que ser purificado antes. Porque pela lei de Deus, quando o homem entrava no santuário, ele era profanado por causa do pecado dele. Então o sacerdote pegava o sangue, jogava nele, pegava o sangue, jogava no santuário, pegava o sangue, depois jogava no povo. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote, que na época levava a oferta. Ele é o próprio sumo sacerdote, ele é a própria oferta e ele é o próprio santuário. Ele é os três em um. Então, quando o santuário era profanado, quando o homem entrava, eles tinham que jogar sangue. Jesus, ele era um santuário feito pela mão de Deus, ele era o próprio Deus. Então, ele era um santuário santo. Por isso foi uma oferta feita de uma vez por todas e foi suficiente. E aqui nós vamos ler exatamente isso em Levítico 16, versículo 15. Deus depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergindo no propiciatório, e também diante dele, assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das transgressões de todos os pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Quando ele está falando de impureza, ele está falando de pecado. Por que é importante a gente entender isso? Para a gente entender que nós somos mal, que nós somos pecadores, que o fato deles entrar na tenda onde eles adoravam a Deus, Deus falava, tem que jogar sangue lá também. Por quê? Porque o povo entra lá e o povo é cheio de impureza. Para o povo relacionar com Deus, eles precisavam ser santificados, porque o pecado na presença de Deus mata. Se eles entrassem na presença de Deus em pecado, sem remissão, sem ser limpo espiritualmente, eles seriam mortos por causa da queda do homem. Então, aquele texto que nós lemos primeiro fala o quê? Que Jesus, ele não é sangue de bode. Hoje muitas religiões afrodescendentes oferecem o bode, oferecem o animal, e a Bíblia está falando aqui que não é necessário mais isso. Por que usavam os animais? Porque só há remissão de pecado com derramamento de... Acabamos de ler essa lei espiritual. Então, era para que o pecado da humanidade fosse perdoado, tinha que derramar sangue. Vamos lá. Como o homem é falho e é pecador, nenhum homem poderia oferecer seu filho para morrer, para derramar o seu sangue, para que o pecado da humanidade todo fosse perdoado. Por quê? Porque o homem é vil, o homem é mau. Todos nós aqui somos, sem a presença de Deus, mau. Então eles pegavam animais e sacrificavam animais e derramavam o seu sangue. E aspergiam no propiciatório. E aspergiam nas pessoas e no santuário. Para que houvesse remissão. Para que saciasse a ira de Deus. Para que é derramado esse sangue? Deus, ele é santo. Ele não se contenta com o pecado. Então, há uma ira de Deus que é diferente da ira do homem. Ah, eu estou invocadinho porque encostaram no meu carro. Ah, eu estou nervosinho porque queimou arroz. Não é isso. A ira de Deus é porque ele é santo. E ele criou o homem para viver com ele. E falou para o homem que o dia que ele desobedecesse a ele, ele morreria. E o homem foi lá e desobedeceu. Deus criou um homem perfeito num ambiente perfeito. E ele decidiu desobedecer. Porque o homem é mau.
Porque não há nada de bom em mim e em você. Nós não prestamos. Nós constantemente, em 24 horas do dia, só pensamos em nós, só pensamos em pecar. E quando pensamos em Deus, pensamos no que Ele pode fazer por nós. E não no que podemos sacrificar para relacionar com Ele. Nós somos mal. E esse é fato. E a igreja hoje tem pregado que o homem é bom. Que Deus, Ele ama o homem. E que o homem é maravilhoso. Existe um cântico que eu gosto muito, você também gosta, que eu estava pensando esses dias. Até certo ponto ele é bíblico, outro ponto ele é antibíblico. Que é a música do David Keelan. Meu coração queima por ti. Meu coração, eu acho linda essa canção. Mas existe uma parte dela que é antibíblica. Preferistes morrer naquela cruz a viver sem mim. Isso é mentira. Essa música coloca o homem num patamar que não é digno. Esse pedaço da música coloca o homem num patamar que não é digno. Como se Cristo, eu vou morrer porque eu não suporto viver sem você. Não é isso. Não é nada disso. Isso esconde a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Deus tinha o seu cálice de ira por conta do pecado do homem. E ano após ano, o povo de Israel tinha que ir diante do sumo sacerdote para se oferecer um animal para que o pecado fosse remisso, para que eles permanecessem convivendo com Deus. Mas não era solucionado isso. E Cristo então falou, eu vou me oferecer como oferta. A Bíblia fala em Isaías que Deus agradou em moê-lo. Quem moeu Cristo na cruz? Não foi os romanos, não foi aqueles que o traíram, não foi aqueles homens, não foi os soldados. Quem moeu Cristo na cruz foi Deus, o Pai. Aquela história de Abraão e Isaac, que o anjo segurou a mão dele, ela foi uma pausa, porque ela continuou. Quando o próprio Deus, enfim, segurou o rosto de Cristo, enfiou o cutelo no seu coração. Você precisa entender isso. E aí que está a beleza do Evangelho, o amor de Deus. Deus olha o homem e fala, só existe uma saída para o homem. E essa saída é que alguém suficientemente santo, suficientemente homem, possa morrer, para que de uma vez por todas a minha ira, que está em mim aqui sendo gerada por conta daquele pecado, seja saciada, para que então eu possa me relacionar com Ele. Porque Deus não é que nem a gente. Aconteceu uma coisa, Deus, Ele é justo, Ele tem um propósito, e aquilo, quando é quebrado, aquela aliança tem que ser consertada. Não é assim, Ele não coloca numa gaveta aqui, faz de conta que não viu, não. Então aquele pecado do homem gerou uma ira em Deus, e gerou uma separação. E Cristo veio e falou, sou eu. Por que o anjo não podia ir? Porque o anjo é criação. Ele recebeu a vida como um dom, uma dádiva de Deus. Agora Cristo é o Criador. Ele não recebeu nada de ninguém. Porque Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Você não pode dar nada, nem a sua vida, porque ela não é sua. Você recebeu a oportunidade de ter uma vida. Os anjos receberam a oportunidade de ter uma vida celeste. Mas Jesus, Ele é Deus, então Ele pode fazer o quê? A vida é minha. Eu sou o Criador da própria vida. Eu sou a própria vida. Então ninguém pode me tomar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eu me ofereço. E aí Ele oferece ao Pai. E o Pai o crucifica na cruz. Por isso que Ele fala, Pai, por que me desamparaste? Porque a Bíblia fala, segui a paz, com todos a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia fala que maldito aquele que morre, maldito aquele que é colocado no madeiro. A palavra maldita é a palavra que pode ser a palavra mais pesada, querido, da Bíblia. Maldito, miserável, imprestável. Jesus se tornou o belo Cristo, o Deus Todo-Poderoso, se tornou imprestável, se tornou sujo, se tornou nada. Porque Ele me ama e ama você, mas não porque Ele não poderia viver sem mim ou sem você, mas porque primeiramente Ele ama o Pai. E Ele fez isso para que o Pai pudesse derramar a sua ira sobre Ele e saciasse assim ao Pai. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos um sentimento, Jesus Ele me ama e te ama sim, mas que como assim, Jesus não pode viver sem mim. Na hora que eu quiser ir, Ele me aceita. Não é assim. Não é bem assim. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz, primeiramente, para agradar ao Pai. Para satisfazer a vontade do Pai. Aquilo primeiro foi uma prova de amor do Filho para com o Pai e do Filho para conosco. E então, no livro de Provérbios, daqui a pouco nós vamos voltar aqui em Levítico, quero que você leia algo comigo. Tremendamente forte.
Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Muita gente brinca com Jesus, brinca, faz piadinha. Nós não sabemos o quanto é sério o que aconteceu naquela cruz. Nós não temos noção. Você imagina se até hoje a gente dependesse de animalzinho para sacrificar ano após ano, para saciar essa ira de Deus e não resolver nada. Mas a gente precisava de um mediador, de alguém que morresse por nós. Em Provérbios 17:15 diz: o que justifica o ímpio e o que o condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis perante Deus. Fala comigo, abominável. A palavra abominável no original significa odiável. Odiável. Odiado. Deixa eu te perguntar, aqui está a grande questão do cristianismo. Vamos lá. Jesus, ele é justo, sim ou não? Sempre foi, sim ou não? Ok. E aqui fala, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto aquele que condena uma pessoa justa, injustamente, ele é declarado por Deus abominável, tanto aquele que é justo e justifica o ímpio, para Deus é abominável. Vamos lá, eu vou contar uma historinha, um teatro para vocês. Suponhamos, está repreendido em nome de Jesus, que você chega do supermercado, você que é homem, e você entra na sua casa, e quando você entra você vê um homem dentro da sua casa, e você olha pela porta do quarto, e a sua esposa está morta na cama, toda esquartejada, esfaqueada, sangrando. Os seus filhos estão do lado dela, esquartejados, sangrando. Aquele homem assassinou seus filhos. E você corre em direção àquele homem, e você o detém, o segura. E o ódio no seu coração é tão grande, ao ponto de desejar matar aquele homem. Mas por você ter Cristo no seu coração, você se segura, se contém e liga para a polícia. E aquele homem é preso em flagrante. Todas as provas criminais estão ali. O sangue nas suas mãos, a faca. Você que chegou e pegou ele no ato, foi preso em flagrante. E ele vai para um júri, ele vai para um tribunal. E nesse tribunal, o juiz olha para ele e fala: olha, eu sou um juiz bom, sou um juiz compassivo, e eu vou perdoar você. Pode soltá-lo, pode ir embora. Como que você se sentiria? Você com certeza levantaria no meio do tribunal e ia dizer o quê? Eu exijo justiça. Eu exijo que algo seja feito. E o que deve ser feito? Aquele homem tem que pagar no mínimo com sua vida pelas vidas que ele tirou. Aquele homem, querido, sou eu e você. E aí, aquele juiz que soltou aquele homem se tornou como aquele homem. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Você está no tribunal, é o juiz, pode soltar. Para você, aquele juiz é um juiz justo? Sim ou não? Por que não? Porque ele soltou aquele que matou as pessoas que você amava. Aí eu te pergunto, Jesus, ele é justo, sim ou não? Mas ele justificou o perverso. Isso vai tornar ele perverso também? E aí? O problema é que nós pensamos, Deus, ele é muito bom, ele vai perdoar meu pecado, mas esquecemos que Deus está aqui, o Filho e nós. E nós, quando somos amigos do mundo, nós somos inimigos de... Aí Jesus vira e fala, não, eu perdoo eles e justifico eles. Diante dos olhos de Deus, que ele estava irado e queria derramar toda a ira dele sobre nós, porque nós pecamos contra ele, nos tornamos inimigos dele, deu umas costas para aquele que foi o nosso Criador. Ele olha para Jesus, e Jesus, para ele, se torna o quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Fala. Jesus se torna o quê? Como esse juiz que eu falei. Só que ninguém para pensar isso, porque nós só queremos ser salvos, aleluia, glória. Ninguém para entender essa crise aí. E essa é a coisa mais poderosa do Evangelho, porque nós nos achamos tão bons, tão legais, que nós merecemos ir para o céu. Tão joinha, ó, tão bom. Eu vou na igreja, eu ponho roupinha de crente, ó. Que belezinha. E aí? E essa situação? Está na Bíblia. Aquele que justifica o ímpio, que deu Samuel.
aquele que justifica o ímpio se torna o quê? Abominável aos olhos de Deus. O que é isso? Deus tem ódio de uma pessoa justa, vai lá e justifica e defende alguém que é ímpio. E aí? E aí? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Você já parou para pensar isso? Alguma vez alguém já te disse isso? Vamos lá. É para criar confusão na sua cabeça que eu fiz isso mesmo. Para você ver que eu e você não somos nada. Como é possível que isso aconteça? Existe uma lei que chama a lei da propiciação. Eu vou ler aqui para vocês. Coloca aí para mim, Samuel, para dar tempo a gente ficar abrindo. 2 Coríntios 5, 21. É como eu estou falando, essa palavra é difícil para você pregar, irmãos. É muita coisa. Meu pensamento fica para lá e para cá. Eu vou ler para você o que é propiciação. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que justifica o ímpio se torna o quê? Abominável. Jesus, não tendo pecado, se fez pecado para que nele fosse feita a justiça de Deus. O que isso significa, amigos? É o que você perguntou. Como Jesus pôde fazer isso sem tornar-se injusto? Jesus, ele é santo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele abriu mão da sua glória, mas não abriu mão da sua divindade. São duas coisas diferentes. Ele usou algum poder dele para se livrar da cruz? Não. Mas ele tinha poder, sim ou não? Então ele renunciou à sua glória, mas não renunciou à sua divindade. Então quando ele estava na cruz, ele é o próprio Deus. Então uma vez que ele é o próprio Deus, ele, não tendo pecado algum, não foi injusto ao nos justificar. Porém, ele se tornou abominável a Deus. A Bíblia fala em Isaías, ele agradou Moelo. Aqui fala que ele se tornou pecado, para que nós fosse feito o quê? Justiça. Então toda a ira de Deus, que Deus tinha sobre toda a humanidade, foi derramada sobre um único, Jesus. Todo ódio, toda abominação de Deus pelo homem ter pecado, Deus derramou sobre Cristo. Certa vez o Paul Washer estava pregando numa universidade, um jovem virou para ele: eu não concordo com isso que você está falando. Não é possível que um homem morra e a morte dele possa perdoar o pecado de toda uma humanidade. Ele falou que parou, chorou, falou: Deus, obrigado, porque essa é a resposta que eu mais amo dar. Ele falou: muito obrigado porque você fez essa pergunta. Sabe por que a morte dele foi válida e suficiente para Deus? Por quê? Porque se juntasse um a um do lado do outro todos os homens e mulheres de todas as gerações, de toda a face da terra, nenhum deles chegaria aos pés daquele que morreu naquela cruz. Por isso a morte dele foi suficiente, necessária para perdoar todos os outros homens. Você consegue entender quão pequenininho a gente fica e quão grande ele é? E aqui fala, o que é propiciação? Só é possível isso ter acontecido também por causa da propiciação. Propiciação é um sacrifício feito, preste atenção, no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens e pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a sua morte seja saciada, e a sua ira e o seu santo ódio contra o pecado e o pecador sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Vou repetir. Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, que para a sua justiça, que demandava a sua morte, e a sua ira e o seu santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar,
E esse sacrifício foi o próprio Deus. Amém? Querido, se você não consegue se emocionar com isso, chorar por isso, então você tem que chorar por causa do seu coração que é duro. Você tem que chorar diante de Deus. Falar: Deus, meu coração é duro, eu não consigo chorar diante dessa história que o Diego está me contando. Eu não consigo entender, não consigo me sensibilizar. Você precisa chorar. Falar: Deus, perdoe o meu coração que é duro. Perdoe, Senhor. Levítico capítulo 17, versículo 11. Fala: porque a vida está na carne, a vida da carne está no sangue, e eu lhe tenho dado sobre o altar, para que a expiação da vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Naquela época eles sacrificavam um animal e derramavam o sangue. Nenhuma pessoa podia comer sangue de animal nenhum, porque está falando, a carne, a vida dela está no sangue. Então por que tinha que ser matado o animalzinho e derramado o sangue? Porque era uma oferta de propiciação, que eu acabei de explicar. Alguém inocente tinha que derramar o seu sangue para receber a ira de Deus no lugar meu e seu. Então quem que derramava o sangue? Aqueles animaizinhos. Mas o animal, ele não era suficiente. Então Cristo teve que vir e derramar o seu sangue. E a Bíblia fala que ele derramou todo o seu sangue. Por isso a Bíblia fala: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque estava na cruz. Se quebrasse as pernas dele, ele morreria asfixiado, sem respirar, e não derramaria seu sangue. Por isso que não quebraram as suas pernas, ele continuou pendurado. E além de pendurado, ele tinha que fazer força e esforçar nos seus pés que estavam em calcanhar pregado, para que ele continuasse respirando vivo, para que o sangue fosse bombeado e derramado, para que ele derramasse todo o seu sangue. Porque o sangue de alguém inocente, onde tem vida, substitui o sangue e a morte de nós pecadores. Quem entendeu, diga amém. Por isso esse sangue ele é precioso. Quando o povo estava saindo do Egito para ir para Canaã, o Senhor falou para eles: olha, vocês vão pegar o sangue dos animais, vão passar nas portas. E quando o anjo que eu enviar para trazer juízo sobre o Egito vier, ele vai ver a marca do sangue, ele não vai entrar. Querido, a sua casa nesses dias, Deus falou comigo: Diego, é dias de festa, é dias que a igreja corrompe, é dias que a igreja me troca, são dias que a igreja perde eu de vista. Fala para a igreja sobre o sangue, fala o valor do meu sangue, fale que ele coloca o meu sangue na vida deles, o meu sangue na casa deles, para que quando, querido, o juízo de Deus venha, não entre na sua casa. Essa nação, final de ano, só quer saber de consumismo. Início de ano, vem gente do mundo inteiro aqui para usar droga, prostituir. E o juízo de Deus já tem vindo sobre o Brasil. Porque o brasileiro ele só aprende quando a coisa aperta. Então não está vindo chuva. Então nós estamos vivendo uma época de corrupção como nunca teve. Nós estamos vendo o político falar na cara dos outros: a carne está cara, manda o povo comer ovo. Falta de compaixão dos líderes por conta do povo. Ah, a carne está cara, manda o povo comer ovo, que o ovo é barato. Não está nem aí, está roubando a cara dura. E isso é o juízo de Deus sobre o Brasil. Então você necessita dar as costas para o pecado e passar o sangue de Jesus na sua casa. Falar: aqui em casa é Natal, é o que for, não entra bebida. Aqui em casa não entra cigarro. Aqui em casa de prostituição. Aqui em casa não entra coisa errada. Aqui o sangue de Deus está aqui. Por quê? Quando o juízo de Deus for vir sobre as vidas e sobre as casas, eu não quero que o juízo de Deus entre na sua casa. Eu não quero que o juízo de Deus entre na sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa que reconhece que é um pecador, que necessita do amor de Deus, que necessita do sangue de Cristo, e que você em todo momento fala: Senhor, me purifica do meu pecado. Senhor, eu necessito do teu sangue, porque a vida está no sangue, e pelo sangue de um justo, o pecado daquele que é ímpio é purificado. Eu sou ímpio, eu sou mau, não há nada bom em mim. Senhor, me derrama o teu sangue, me dá forças para que eu não peque contra ti. Me dá força para que eu seja fiel a ti. Você vai estar com seus familiares, mas na sua boca não vai haver palavra torpe. Você vai estar com seus familiares, mas o seu olhar não deve olhar aquilo que desagrada a Deus. Porque um homem
100% homem, 100% Deus, desceu da sua glória e deu a sua vida na cruz para receber toda a ira de Deus que seria derramada em mim e você, que iria nos exterminar e nos matar, para nos reconciliar juntamente com Deus. E nós não podemos dar as costas para isso. Quem está entendendo, diga amém. Você não pode falar, não, eu peco tanto que eu quiser, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não. Você necessita de entregar a sua vida a Jesus. Você necessita de entregar todo o seu coração a Deus. Você necessita de entregar a sua vida ao Senhor. Se você puder ler na sua casa, é muito grande, leia Hebreus capítulo 10, separem na sua Bíblia. Eu quero que você leia na sua casa Hebreus capítulo 10. Eu vou ler mais uns 3 textos e já vou encerrar aqui. Eu quero ler Hebreus capítulo 9, versículo 23. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que figura das coisas que se achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores, quer dizer, não com sacrifício mais de bode, não com sacrifício mais de animais, mas com um sacrifício que é superior a eles, um sacrifício celestial. Está escrito em sacrifícios celestiais. Aleluia. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote todo ano entrava no Santo dos Santos, como eu expliquei aqui, dando sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que lhe aguardam para salvação. Amém? Um único sacrifício, suficientemente. Hebreus capítulo 12. Não, antes Hebreus 11, por favor. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 4 fala: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que a Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda a Bíblia está dizendo que a oferta de Abel foi uma oferta de sangue. Ele deu o seu melhor e com isso ele pagou com a sua vida, porque seu irmão teve inveja dele e o matou. E a Bíblia fala que mesmo depois de morto, a oferta dele, o sangue dele falou por ele. Olha o que a Bíblia está falando. Testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ele depois de morto. Ainda fala. A Bíblia fala que a oferta que Deus recebeu de Abel, que foi a sua oferta de sangue, a sua vida, por conta de ser um homem íntegro ao Senhor, essa oferta até hoje fala. E aqui diz que lá em Gênesis, depois você lê na sua casa, que Deus chegou até Caim e falou: olha, aonde está seu irmão? E ele falou: não sei do meu irmão. Ele falou: o sangue do teu irmão, coloca aí por favor, Samuel, Gênesis. O sangue do teu irmão, Gênesis, clama da terra a mim por justiça. Gênesis, se eu não me engano, capítulo 4. Versículo de número 11. 10.
Obrigado. E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Quando Abel ofereceu uma oferta justa diante de Deus, eu falei: esse cara é justo, ele ofertou uma oferta verdadeira, ele reconhece o pecado dele. O irmão dele veio contra ele e o matou, e o sangue dele caiu na terra, e o sangue dele foi o que defendeu. Ele entrou no trono de Deus falando: exige justiça. E Deus veio e falou: eu vim executar a justiça porque o sangue do teu irmão entrou na minha presença clamando por justiça. Aí vamos ver o que fala lá em Hebreus 12. Hebreus 11. Hebreus 12, desculpa. Versículo 24. Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel. Fala comigo: o sangue fala. Porque no sangue está sem derramamento de sangue não há pecado. Então, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a oferta de Jesus foi maior que a de Abel. Porque quando o sangue de Abel caiu no chão, entrou no trono de Deus pedindo por justiça. E o que aconteceu com Caim? Foi amaldiçoado. Eu e você merecíamos o quê? O ímpio merece o quê? A morte. Ele merece o quê? A maldição. Ele merece o quê? A rejeição de Deus. Ser abominável por Deus. Uma vez que isso aconteceu, o sangue de Jesus caiu. E o sangue de Jesus é muito mais precioso que o sangue de Abel. E o sangue de Jesus entrasse no trono de Deus falando justiça. O que ia acontecer com a gente? Todos nós ia fazer o quê? Justiça. Eles são pecadores. Eu sou Deus. Todo mundo vai morrer. Mas quando Jesus está na cruz, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E dentro disso inspirou e falou: está consumado. Nas suas mãos entrego o meu. Quando o sangue dele entrou no trono de Deus, entrou pedindo, falando o quê? O que ele falou? Que fala melhor do que Abel. O que é melhor do que a justiça? A misericórdia. A Bíblia fala o quê? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então o sangue de Jesus entrou e falou: perdão, justificação, remissão. E esse sangue até hoje fala. Todas as vezes que você peca e reconhece o seu pecado, fala: o sangue de Jesus me lava, por favor. O sangue fala. E aí o pai fala para o filho: e aí, filho, perdoa. Lembra do meu sacrifício, perdoa. Por isso que ele está à direita de Deus Pai, para advogar a nosso favor. Aí Deus fala: a minha ira já foi saciada lá na cruz, eu não vou derramar minha ira sobre eles agora, o meu desejo é derramar o meu amor sobre eles. Mas para isso nós precisamos reconhecer, para reconhecer a beleza disso, precisamos reconhecer a nossa sujeira. E não jogar debaixo do tapete como as igrejas têm feito. Não chegado em você e falar: olha, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, amém. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero. Você quer morar no céu? Eu quero. Mas ninguém chega e fala assim: você é pecador, todos os seus pecados são abomináveis diante de Deus, era para você morrer, mas um dia Jesus morreu por você. Aí é diferente, porque você vai pensar o quê? Eu sou um imprestável, que não vale de nada, mas Ele me amou quando eu não prestava. Agora, quando se prega um evangelho, Jesus te ama, Ele não poderia viver sem você, por isso que Ele morreu na cruz. Aí você fala: não, eu sou bom demais, eu sou precioso demais. Ok, obrigado. Você quer? Eu quero, eu não quero sofrer. Lá não vai ter ranger de dente, lá não vai ter sofrimento. Eu quero, lógico que eu quero. Mas não se ensina que o evangelho se começa com cruz. Não se ensina que o evangelho é poderoso por todas essas coisas que eu expliquei aqui nessa manhã. Falei um pouco, metade da metade do que eu queria dizer. Que o sangue dele fala. O sangue dele até hoje tem falado. E talvez você tenha desperdiçado o sangue de Jesus. Você tem desperdiçado essa oportunidade. E você fala: não, eu posso pecar, Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, enconde. Oh, lindo, ok. E o que você faz em troca desse amor? Você reconhece que você é pecador? Você
A gente exorta as pessoas na igreja, elas não gostam. Elas mudam de igreja. Elas não querem ser exortadas, elas querem ser amadas. Mas o amor veio a nós porque um justo morreu no meu lugar, no seu lugar. E a diferença desse justo é que ainda assim que eu morresse, você morresse, seria só para saciar a ira de Deus. Mas a morte dele, além de saciar a ira de Deus, nos comprou para ele. A Bíblia fala em Apocalipse. Abre lá comigo, Apocalipse. Agora eu estou encerrando. Qual é a diferença? Qual é a diferença minha? Qual é a diferença sua? Para qualquer outra pessoa da terra, quando Jesus voltar. A diferença é se eu vou ter sangue nas minhas vestes ou não. Porque todo mundo é pecador. A Bíblia diz, ajuda eu a achar aí, gente. Aqueles que lavaram suas vestes. É lá no finalzinho. Ajuda eu a encontrar. 7, obrigado. Apocalipse 7, verso 14. Louvado seja o nome de Jesus. Essa aqui é uma das partes mais lindas que eu acho da Bíblia. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestes brancas, de onde eles vêm? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão esta, porque se acham diante do trono de Deus. A única razão que me faz um dia que seja possível estar diante de um Deus tão poderoso, tão grandioso e não ser consumido, é o fato de eu ter as minhas vestes limpas, sem pecado, sem mácula, porque foram lavadas no sangue de Jesus. Foram lavadas naquele sangue que eu acabei de explicar aqui. Não é possível eu reconhecer, Demétrio, a minha pecaminosidade se eu não entender isso. Por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas sendo batizadas e estão indo para o inferno, evangélico ou não, porque não se converteram de novo. Jesus falou para Nicodemos: você conhece a lei? Conheço. Você sabe toda a palavra? Conheço. Necessário é você nascer de novo. Você imagina eu, pastor Magrelinho. Jesus era mais novo que eu, tinha 33 anos. Todo mundo fala: você é muito não, você está certo. E você está muito velho e atrasado para não servir a Deus. Não dá de falar isso. Aí Jesus tinha 33 anos, magrinho, com a barbinha dele, fala assim: o cara que era mestre na lei, que mandava lá, que era o cara que tinha mais igreja: você precisa converter, nascer de novo, rapaz. É motivo de escândalo. Quem que é esse moleque aí com essa igreja de 50 pessoas falando essas coisas? Eu sou um caniço agitado pelo vento. Eu sou a voz que clama do deserto. Eu sou como João Batista do deserto. Ó, aqui é o deserto. Esse aqui é meu deserto. Essas são as ovelhas que o Senhor me confiou. Como gafanhoto e mel. E fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Querido, o que garante a sua salvação não é você falar que é membro da igreja do pastor Diego. O que garante a sua salvação é se você chora pelo seu pecado. Você chora dia e noite porque tem pessoas da sua família que não converteu. Você chora dia e noite por um emprego que você não tem. Você chora dia e noite pelo carro que você não conseguiu trocar. Mas você nunca chorou metade de um dia que seja por conta do seu pecado. Você nunca chorou e dizendo: eu sou um pecador, eu não presto. A verdade é que todo mundo acha que eu sou bom, mas no fundo eu sou mau. E eu não posso fazer nada para que isso mude. E eu não tenho autoridade de falar para você. Repita uma oração comigo: Senhor Jesus, em teu nome, entrega. Você acaba de ser salvo. Eu não tenho autoridade. Eu tenho autoridade para pregar o evangelho para você, mas não tenho autoridade de dizer você está condenado ou você está salvo. Porque o único que pode te salvar é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Único. Então essa conversinha fiada de falar: vem aqui na frente, eu vou orar com você, que eu já fiz isso um monte de vezes, eu não vou fazer mais, é mentira.
e dizer: você a partir de hoje é um salvo. Isso é mentira. Porque não é possível um ser humano que só pensa em pecar e nada mais além de pecar, numa única oração, ele mudar a mentalidade dele e entender tudo isso que eu expliquei aqui agora. Que ele é um miserável pecador, que Jesus morreu por ele, que era para a ira de Deus emplacar ele e emplacou Cristo. E que ele necessita de uma mudança, ele precisa odiar o pecado rapidamente. É impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça. Mas todas as vezes que o martelo vai esmiuçando a penha, vai batendo, você está no processo de conversão. Até que você realmente seja convertido e seja regenerado. E esse tempo, esse processo, célula não pode determinar. Vou falar agora, G12 não pode determinar. MDA não pode determinar o tempo da conversão de uma pessoa. Manualzinho de célula não pode determinar o tempo de uma conversão de uma pessoa. Isso é blasfêmia. Quem seria antigamente? A única coisa que eu e você podemos fazer é chorar. E, eu posso converter, sim, eu quero converter. Não existe isso. Então o que eu faço? Você não pode fazer nada. Esse que é a mentira que mentiu para você até hoje. Mas eu quero entregar minha vida para Deus. Você pode falar que entregou, mas se o seu coração não tiver com nojo do pecado, você não entregou. E você vai para o inferno. Então o que eu posso fazer? Senta e chora. E torça para que a misericórdia e a graça te alcance e o Espírito Santo entre em você e transforme o seu coração. Só isso que você pode fazer. Porque você, assim como eu, é um miserável, pobre, cego e nu. Só isso. Eu estava discipulando esses dias uma pessoa e ela exatamente disse isso para mim: o que eu posso fazer? Eu estou entendendo o que você está falando. E agora o que eu faço? Eu falei: essa é a notícia que eu vou te dar. Você não pode fazer nada. Aí ela ficou desesperada. Porque a igreja hoje ensina o quê? Está na sua mão. Ela coloca a coisa mais poderosa do universo como sendo uma decisão, e que essa decisão está na sua mão. Mentira! Isso não é uma decisão. Isso é um milagre. Isso é uma dádiva. E milagre só se alcança pela graça. Favor só se alcança pela graça. Não é por merecimento. Não é eu que decido se vou desejar servir a Deus ou não. Porque a Bíblia fala: não há ninguém bom, não há ninguém sequer, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer, ninguém. E você fica brincando de servir a Deus e acha que tem Deus, e você está indo para o inferno, porque você acha que tem um botão e qualquer momento, nem que você esteja no leito de hospital, agora no último eu vou converter, converti, embala e vai para o céu. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Porque se você não chora pelo seu pecado, então algo errado está em você. Já é o primeiro sinal. Se você não angustia lembrando daquele pecado, isso é diferente de condenação, de acusação de Satanás. Isso é arrependimento. Porque a Bíblia falou que Esaú chorou, e chorou, e chorou, e chorou, porque ele trocou a bênção, a intimidade com Deus, por um prato de lentilha. E quantos têm trocado a vida com Deus por um prato de porcaria, de sujeira de lentilha? Um prato de pecado. E aí fala que ele chorou, e Deus olhou para ele: você está chorando, está chorando. Mas olhou dentro dele, não encontrou nele lugar de arrependimento. Está fora, está rejeitado. Abominação. Você pode chorar o tanto que for, por remorso, por isso, por aquilo. Se ele olhar: não está arrependido nada, estou fora. E você não se esforça: eu vou arrepender. Não existe. É só pelo Espírito Santo. Qual é a única coisa que eu posso fazer? Senta no chão, pelado, pega a caca de telha e se coça como Jó. E fala: nu eu vim, nu eu vou voltar. Sou um miserável, dependendo da graça me alcançar. Tomara que eu seja, pela presciência de Deus, chamado, eleito e escolhido pela graça de Deus. Porque se eu não for, eu perdi. Só isso. Mais nada. Então talvez você está aqui nessa manhã e você se acha muito de Deus, muito legal, está congregando aqui, muito legal. Nossa, o pastor prega a palavra do reino, tá legal. Pastor Diego, tá legal. Não usa terno, que legal. Isso tudo é bobagem, tudo isso é lixo. Nada. Se você não tem sido realmente um convertido.
Nada, é só um outro modo de ser igreja. Legal, diferente. Como veio primeiro as batistas presbiterianas, agora veio a Assembleia de Deus, que legal, diferente. Aí depois veio as comunidades, que legal. Aí depois veio os apostólicos, que legal. E foi mudando, que legal, o modo de ser. Mas nada mudou. Porque não houve a conversão. Então só mudou o modismo. Mas nessa manhã eu creio que o Espírito de Deus está aqui para trazer conversão. E a única diferença das pessoas que estão sentadas aqui no trono de Deus um dia será o quê? Se as vestes estão limpas ou se elas estarão sujas. E só estarão limpas se tiver o sangue. Para ter esse sangue tem que entender isso aqui que eu falei hoje. Estes são aqueles que lavaram suas vestes. Motivo pela qual estão diante do trono. Diante do trono de Deus, meu irmão, você curva, você treme. Porque a Bíblia fala que ele é terrível. A Bíblia fala que os montes se derretem diante da glória dele. Você acha que é um cara legal, uma pessoa legal, e aí Deus faz piadinha de Deus. Você é lixo. Você é consumido pela glória dele. Você não é nada. A Bíblia fala que os serafins são os seus labaredas de fogo. Porque eles têm fogo? Não, porque eles refletem o fogo da glória de Deus. E nós fazemos brincadeirinha, postamos no Facebook, colocamos coisinha de Deus, frasinhas projetadas, e não sabemos nada de Deus. Porque continuamos jogando o nosso pecado debaixo do tapete, falando: Deus me ama, e o seu amor é grande e incondicional. Mas Deus também ele é juiz. E ele irá mandar para o inferno todos aqueles que não tremeram diante da glória dele, da presença dele. Todos aqueles que não se arrependeram. Todos aqueles que não choraram dia e noite: Senhor, me perdoa. Porque a única coisa que eu consigo ver no computador é pornografia. Me perdoa porque eu sou um escravo do sexo e da pornografia. Me perdoa porque hoje mais de 45% dos homens que vivem hoje no estado são escravos da pornografia. São milhões e milhões de dinheiro que rodam. Provavelmente nós temos muitos homens aqui nessa manhã que ainda são escravos da pornografia. São bons pais, bons maridos, mas esperam a esposa dormir para entrar no computador para olhar pornografia. E você vai para o inferno por causa disso. Então pegue o seu computador e jogue pela janela, joga fora, mas salve a sua vida. Você não é capaz de ficar aqui porque você já está com fome e olhando o relógio, vai dar meio-dia, e aí tem que fazer o almoço. Mas você é capaz de ficar 2, 3 horas na frente de um cinema, que nem um retardado com óculos, vendo um negócio entrando na sua frente e voltando, que não vai te acrescentar porcaria nenhuma na sua vida. Pastor, você está falando coisa pesada. Porcaria, a Bíblia fala que nossa justiça não passa de pano de imundícia. Que a mais obra justa que nós temos chega com um cheiro desagradável às narinas de Deus. O fato único de nós estarmos aqui nessa manhã, sendo igreja, é por conta de Cristo. É por conta do que Ele fez. Porque só Ele poderia suportar a ira de Deus. Por isso que você só conhece o amor de Deus. Porque você não seria capaz de suportar a ira dele. Sabe aquele filho mimado que o pai dá tudo, mas se o pai pegar uma sandália para bater, hoje em dia ele bate no pai, arranca a sandália para ele, ainda bate no pai dele? Somos nós, porque não somos capazes de suportar a repreensão, só somos capazes de suportar a aprovação e o amor. Por isso Jesus falou: então manda para mim, pai, porque eu vou suportar. Para que você os ame, manda a ira para mim. E você é um egoísta, você só tem pensado em você. Você só tem pensado no que a igreja pode fazer para você ser abençoado, no que a igreja pode fazer para você ter aquilo, no que a igreja pode pregar para você ter aquilo outro. E você não pensa que você é um miserável indo para o inferno, assim como eu, que depende da graça de Deus. Eu fiquei lendo isso essa noite e eu fiquei horrorizado, e eu não conseguia dormir. E eu dormia, eu sonhava e Deus falava comigo: prega isso para a minha igreja, prega isso para a minha igreja, porque fim de ano a minha igreja me troca.
A minha igreja prostitui. A minha igreja deita com outros. A minha igreja vira as costas para mim. A minha igreja me esquece. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Porque assim como o ladrão que vem, ele vem. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe. Temos agido como o controle da nossa salvação estivesse na nossa mão. E a palavra fala, ninguém sabe a hora que ele vem. As crianças foram usadas por Deus e cantaram. Embora teve travado a música, teve gente que riu, bonitinho. Mas essa música é verdade. Um dia nós vamos para lá e aqui não é o nosso lugar. E o que você tem feito da sua vida? Como você tem gastado a sua vida? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Por amor à vida de vocês, eu também me faço aqui detestável aos olhos de muitos de vocês, para pregar um evangelho que ninguém hoje quer pregar, que ninguém quer ouvir. E a Bíblia fala que terão coceira nos seus ouvidos quando ouvirem esse evangelho, e levantarão para si homens, líderes, pastores, segundo o seu próprio interesse. Vou para a igreja do fulano de tal lá, porque lá é light. Sabe como que eu sou conhecido aqui por alguns pastores? Porque ele lá pega pesado. Lá ele é radical. Radical. Não sou eu. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou o instrumento dela. É a palavra que é a verdade. Eu sou o instrumento dela. Só faço aquela... Porque durante muitos anos eu fui um pastor miserável que viveu uma mentira. Eu abandonei a minha profissão, abandonei tudo para viver uma mentira. Então se eu abandonei a minha vida e agora eu entendi que o que é verdade, eu não vou gastar minha vida com a mentira. Senão eu volto para trabalhar na fábrica, com todo respeito ao Rodrigo que estudou comigo, trabalhar na fábrica. Não que eu tô desmerecendo a profissão dele, não é isso. Entendeu? Mas então eu vou voltar, vou trabalhar na fábrica. Agora o que eu faço é algo sobremodo excelente, porque é um chamado, é uma vocação. Então se eu tenho a faca e o queijo na mão, querido, eu vou fazer tudo. Eu vou entregar tudo para me viver inteiramente para Cristo, para pregar a verdade. E Deus quer te levantar, querido, para você ser um instrumento da verdade onde você vai. Vocês jovens que vão batizar hoje, não contaminar com o pecado. Falar assim, não, eu quero servir a Deus. Virou moda hoje ser homossexual. Virou moda hoje homem com homem, mulher com mulher. Virou moda. E nós continuamos com a mordaça nos nossos lábios. Você continua trabalhando o dia inteiro, deixando sua filha assistir programas de série de TV que vai ensinar ela a beijar na boca, vai ensinar com quem que ela vai ter a primeira noite dela. Mas você não chega em casa, não tem tempo para olhar nos olhos dos seus filhos e falar, eu quero orar com você, eu quero ministrar na sua vida, eu quero ensinar para você o que Jesus fez por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore agora ao Senhor. Peça pela sua vida, grite, clame pela sua vida, porque o inferno é um lugar de fogo ardente, onde o fogo jamais se apagará, onde os vermes jamais morrerão, onde a graça de Deus não irá ser manifestada lá, mas sim o juízo de Deus. E como se o próprio chão estivesse abrindo, te engolindo agora e te arrebatando para o inferno, grite, clame, estenda sua mão para Ele e diga, Senhor, miserável homem que eu sou e necessito do seu perdão, do teu sangue, Jesus, porque o teu sangue fala, é um sangue excelente, maior que o sangue de Abel, e eu necessito desse sangue para limpar meu coração sujo de pecado, o meu coração egoísta, orgulhoso, religioso. Estou há tantos anos na igreja e não conheço a Deus. Estou há tantos anos na igreja e nunca senti a presença de Deus. Estou há tantos anos na igreja e nunca ouvi a voz de Deus. Senhor, eu necessito do teu perdão. Eu quero que as minhas mãos sejam livres do pecado. Eu quero que meus olhos sejam livres do pecado. Masturbação, prostituição, pornografia, idolatria, bebedices, sem a qual todos que cometem esses atos não entrarão no reino de Deus. Caluniadores, porfias, invejosos, sem a qual todos que praticam esses atos não entrarão no reino de Deus.
poderá me salvar? Homem miserável que eu sou, quem poderá me salvar? Quem poderá me livrar dessa condenação mortal? Quem poderá? Chore, clame, confesse o teu pecado nessa manhã a Ele e será salvo. Espírito Santo, transforma esses corações, transforma o meu coração, Senhor. Transforma, Senhor. Convence-nos do nosso pecado, Senhor. Que a tua graça nos cubra nessa manhã. Que o teu amor nos cubra nesta manhã. Assim como o Senhor converteu, Senhor, o coração do Demétrio, das suas irmãs, do Adriano, do seu Zito. Converta, Senhor. Regenera, Senhor. Gera um novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Gere um novo nascimento, Senhor, nessas vidas. Gera, Senhor. Nós viemos morrer para nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Gera vida. Gera vida. Isso não está nas nossas mãos. Está nas suas mãos, Senhor. Que a tua graça nos alcance. Dependemos da tua graça. Gera nojo pelo pecado, Senhor. Gera desprezo pelo pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Guarda essa palavra.